Não havia explicação para um carpinteiro ter tanto louvor da multidão. Tem nos olhos o poder de ler qualquer coração. Ele está unido ao Pai e fala de amor. Ele vem em nome do Senhor. E a nossa vida se desfaz, mesmo em meio a tanta dor, ainda existe a paz. Pelo nome do Senhor. Ele é a eterna luz.
seja Deus, em nome aqui da Igreja da Independência. Agradeço ao quarteto pela linda mensagem. Deus abençoe. Agradeço vocês também, cada um que está aqui essa manhã, né? Eu gostaria de chamar o Silvio. O Silvio já é um amigo nosso já de longa data. Aliás, falou, olha, apresenta lá o Silvio. Não vou poder estar presente para poder apresentar ele, né? Mas é meio difícil apresentar o Silvio aqui, porque as histórias vão se misturando, né, Silvio? A primeira vez que eu pisei numa igreja adventista, aqui em Taubaté, né, foi lá na igreja central, e quem me recebeu, ficava lá na recepção, era a Magda, a esposa do Silvio, né? E ela pegou meus dados lá, e eu lembro até hoje, ela me passou os horários do culto, os horários da classe bíblica, né? E aí foi o primeiro contato que eu tive, né? E há uns dias atrás a gente comemorou aqui o dia da recepção, né? E eu falei exatamente disso, né? Da importância desse primeiro contato, né? E de lá para cá vai se misturando as histórias, né? O Silvio deixou a central já há um bom tempo e agora ele congrega lá na igreja do Dom Bosco, né? O Silvio e algumas famílias da central aceitaram o desafio de dar continuidade numa igreja lá no Secap, lá no Quiririm, né? Na verdade são 3 bairros ali conjuntos, né? Já estão crescendo, já vai um emendando no outro lá, Novo Horizonte, Secap, Dom Bosco, Quiririm, né? Santa Teresa daqui a pouco, né? E ele tem sido usado por Deus lá, tem sido uma bênção, né? E que Deus possa continuar te usando nesses momentos, Silvio. Obrigado, Diego. Bom dia, irmãos, feliz sábado. Mais uma vez, né? Prazer estar com vocês aqui. Eu agradeço o convite, né? Sempre muito bom estar com os amigos e irmãos aqui dessa igreja, que para nós como o Diego bem falou, histórias que se misturam. Estou olhando daqui e vejo os rostos de pessoas que eu já conheço aqui para 30 anos, né? Fazer 30 anos que a gente está aqui na igreja e é bom, né? Ver sempre esses queridos aqui, Filipão lá no fundo, Valdir, sua esposa, o Vanderlei, que é bom, Deus sempre, né? Ele sempre estava lá no Dom Bosco, quando tinha o quarteto lá com o Belchior, eu ia e tal, agora mudou de áreas, mas é sempre um prazer vê-lo aqui. Então, saber que também está nesse quarteto, né? Que é maravilhoso, até fiquei pensando nisso, sabe? Podia até acabar já, né? 11h28, né? Podia encerrar aqui, já estava elevado, né? O nosso espiritual nessa manhã de sábado. Mas Deus tem uma mensagem que vamos tratar de colocar ela aqui diante dos irmãos, né? Da parte de Deus. A mensagem, vou convidar você a abrir sua Bíblia em Romanos, no capítulo 6. E os versos 15 até o verso 23. Eu não vou ler todos os versos aqui, nós vamos decorrer aqui da explanação, que na verdade, dado até o tempo, eu já tinha separado esse tema em 2 partes, né? Eu vou fazer só uma primeira parte aqui, desses versos aqui, porque não seria nem justo a gente falar de todos esses versos do capítulo 6 aqui e incluir ele aqui sem parar nele, que é o verso 23 do capítulo 6, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então eu separei ele para falar só basicamente desse verso. Então nós vamos hoje ficar aqui atentos aqui ao verso 15 em diante. Queria também cumprimentar os pais aqui presentes, né? Desejar que Deus realmente abençoe você na sua tarefa de conduzir seus filhos no caminho de Cristo. É uma tarefa, né? É uma luta, na verdade. E aqui o tema ele vai bem nessa linha, de educar os filhos no caminho do Senhor. Trata-se de educar o filho para tomar uma decisão. Tá? E se você ler o capítulo 6, verso 15 em diante, e prestar atenção nas palavras aqui, você vai ver que ele se repete bastante com a palavra aqui. A palavra escravo. Talvez sua tradução esteja escrito escravo. Talvez algumas traduções
vai falar escravo como se refere a pecado, e servo como se refere ao redimido. Mas essa palavra, servo ou escravo, se aparecer na sua vida, ela tem a mesma raiz, é a mesma palavra. É a mesma palavra que Paulo usa no capítulo 1, no verso 1. Paulo, servo de Deus, separado para o Evangelho, chamado por Cristo, né? Ele vai falar ali, e ele fala que é servo lá nas traduções, mas a palavra é a mesma, a palavra chama doulos. Doulos é escravo. Paulo ele queria chamar a atenção dos cristãos romanos para esse termo. Ele queria captar a atenção das pessoas. Lá no primeiro verso do capítulo 1 ele já quis fazer isso. Paulo, escravo, ele quis dizer isso. E aqui no capítulo 6, versos 15 e 20, ele vai reforçar essa ideia novamente. E o capítulo 6, como todo, ele é um capítulo de contraponto. Ele vai falar sempre de questões de escolha, né? Salvação, redenção, vida, morte. Ele sempre vai tocar nesse assunto particular, né? Escolhas. Sempre tem essa dualidade: vida, morte, né? Herança eterna, perdição eterna. Ele vai tratar disso. E aqui nesses versos ele não vai fazer diferente. Quando ele quis captar a atenção dos romanos nesse sentido, ele estava falando porque o escravo, o termo escravo, na verdade, a palavra escravo é uma expressão nova, ela é da era medieval, né? O termo, né? Porque os eslavos, eles eram perseguidos, né? Então as pessoas que hoje, alemão e inglês, os britânicos e tal, eles eram perseguidos, viviam em guerra. E quando eles eram detidos, né? Eles eram feitos prisioneiros, as pessoas se referiam a tem um eslavo ali, então já sabia que era uma pessoa cativa. Então o eslavo, depois a palavra formou o termo escravo e assim ficou. Antes, quando se prendia uma pessoa e ela era cativa, chamava de cativo, chamava de sujeito. Tem um sujeito. Então, quando Paulo usou a expressão doulos, o termo doulos ele vai além do escravo. Né? Eu não vou ficar aqui explanando por causa do tempo mesmo, mas tem um historiador grego, um historiador romano da época de Paulo, ele escreve a respeito do escravo, função do escravo na sociedade romana ali, e assim, ele finaliza o conceito de escravo falando assim: eram animais com vozes. Era o termo para escravo. Escravo era alguma coisa que era tratado como nada. O fato é isso. Tá? Só que o escravo em Roma, ele ocupava quase mais de 1/3 da sociedade romana era composta de escravos. Mais da metade da igreja romana era composta de escravos. O Senado romano ele teve uma ideia brilhante de uniformizar o escravo. Vamos colocar uma roupa comum, simplona para todos os escravos, assim a gente bate o olho e sabe que é escravo. Mas aí alguém teve a lucidez e decidiu dizer: não faça isso, porque os escravos vão perceber que eles são uma grande quantidade. Eles são a maioria, mas são um grupo numerosíssimo. Eles vão acabar se criando insurreição contra Roma. Tamanha era a quantidade de escravos que tinha lá. E aí eles desistiram da ideia: não, deixa cada um sua roupinha aí para não gerar essa percepção de que eles são fortes. Tá? E aqui Paulo ele vai colocar esse termo, né, para chamar a atenção do romano, como eu já falei, justamente para a pessoa, dentro desse conceito de dualidade, assim, se você já sabe que você é escravo. O tempo todo ele vai falar do pecado que escraviza. Só que ele vai falar assim, da redenção que te liberta e te faz ser escravo, mas de outro mestre. Então a questão aqui: você é escravo de quem? É isso que Paulo vai questionar, vai colocar aqui para os romanos, nesse capítulo 6 aqui. Né? Você é escravo de quem? E é a pergunta que vem para nós hoje, né? Paulo, ele usa de um recurso, né? Acho que eu já falei aqui, ele usa o recurso de diatribe. O
que é? Ele vai escrevendo e ele imagina que ele está discutindo com alguém que fica levantando questões. Então você vê que ele sempre pergunta, ele faz pergunta, como se ele tivesse, alguém tivesse, e agora? E se acontecesse isso? Aí ele responde, e ele faz isso aqui já no verso 15, ele começa falando assim, e daí? Deixa eu ler para cá que é mais fácil de enxergar aqui. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Né? Então ele imagina que a pessoa questionou, porque ele vem falando, né, nesse capítulo 6 a respeito da lei e da graça. Ele vai falar isso no capítulo 6, 5, ele vai tratar desse tema, ele vai falar assim, nós vamos ficar pecando porque a gente está sobre a graça, então a graça me permite fazer o que eu bem entendo, né? Levanta essa questão. E aí ele dá uma resposta também que em grego, essa é migedoima, que quer dizer assim, da expressão nossa, né? Vocês tentaram entender a tradução. Você está doido, rapaz? De jeito nenhum. Nem pense nisso. É como se estivesse assim, a pessoa fica assustada com uma pergunta tão absurda. Né? Ele fala, de jeito nenhum. Né? Deus me livre. Então, o Paulo ele vai descrever essa mudança de hábito, né, no decorrer desses versos, e aqui no verso 19 ele vai falar disso. Olha no verso 19 que ele fala assim, ó, eu falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como obedeceste os vossos membros para a escravidão, olha o termo aí, a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Tá? Paulo está falando de redenção, da redenção que Cristo oferece. Né? O termo redenção aqui, ele literalmente ele significa, né, no termo grego, né, esse significa você comprar a liberdade de alguém. Né? Ou seja, né, comprar alguém da escravidão do pecado. É disso que Paulo está tratando aqui. Ou seja, Jesus Cristo veio e comprou você no mercado de escravos. E agora você pertence a Ele. Você é escravo dele. É escravo dele. E aí a pergunta que surge, né? Levando a diatriba adiante, né? Porque qual é a vantagem de ser escravo de Deus ao invés de ser escravo do pecado? Porque ainda assim você é um escravo. Né? Você é um doulos. Paulo se trata assim. Ele é o remido de Cristo, mas ele continua sendo doulos. Menos que nada, um escravo. Né? Você ainda não é livre, então qual a vantagem? Né? E o Paulo vai tratar esse tema para deixar bem claro, porque a liberdade que ele vai tratar aqui é você ser escravo, mas do mestre certo, da pessoa certa, do mestre ideal. Né? Jesus Cristo, uma vez, ele estava numa conversa, né, com os líderes judaicos ali, lá em João 8, capítulo 32, né, que ele diz assim, né, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para os líderes judaicos, eles ouviram aquilo e disseram, peraí, libertar? Né? Eles não gostaram nem do que Jesus falou para eles. Primeiro, conheça a verdade, seja liberto. Duas coisas que você... Não, a verdade a gente conhece, nós somos líderes em Israel, nós somos doutores da lei, a gente sabe toda a verdade, a gente tem toda a verdade, e por isso nós somos libertos. Como é que você vem falar isso? Né? Eles ficaram muito bravos, né? Porque na sequência do verso 33, eles falam assim, nós somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como diz o estudo, sereis livres? E essa resposta que eles deram é uma resposta que a gente pode considerar ridícula, mas essa resposta vai na linha das pessoas que esqueceram a sua origem e a condição a que eles foram levados. Eles ignoraram o fato de serem pecadores e que agora eles foram libertos pelo poder de Deus. E ignoraram isso. Não, a gente nunca foi escravo. A gente sabe, a gente estava estudando a missão da escola sabatina agora. Quantos anos de escravidão no Egito? 400 anos? Né? Quantos anos de escravidão na Babilônia? 70 anos. Só no tempo dos juízes foram pelo menos aí uns 7 ou 8 situações
de escravização, de domínio. Né? Então, do que ele estava falando? Qual percepção é essa? É isso de que nós estamos tratando. Porque o pecado ele escraviza de uma forma tal que você nem reconhece a sua condição. Né? Você fica cego. Né? E Jesus nem tratou de responder, né? De relembrar. Né? Ele continuou falando no verso 34 e no 36 ele fala assim: em verdade vos digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Né? Então, no conceito bíblico de liberdade para nós aqui, ser rendido a um Deus Todo-Poderoso, a depender da pessoa de Cristo, a viver uma vida com Cristo e reconhecer que você é um escravo do Senhor, do nosso Senhor Redentor, do nosso Salvador Jesus Cristo, significa você viver com uma consciência limpa. Não é? Significa que você tem essa consciência que você é um redimido, que muda as suas perspectivas. Você observa a vida com outro prisma. As pessoas não têm esperança. Elas ficam nesse mundo aqui. Você não. Você sabe que há algo por vir. Tem garantia de vida eterna. Tem um céu te esperando. Tem moradas preparadas para você viver eternamente. Isso faz nos reconhecer. Você pertence justamente a um novo mestre, a um Senhor que nos comprou desse mercado de escravo. E você hoje vive uma nova vida. Ser escravo de Deus, você pode dizer: eu obedeço, eu sirvo e sigo a um Deus que tudo pode e faço aquilo que Deus me pede. Isso sim é liberdade, dentro do conceito bíblico. É disso que nós estamos falando aqui, não é? E se algumas pessoas passarem também na porta e na igreja ouvindo a gente falar isso, você não pode ver nada falando disso aí, porque as pessoas entendem a liberdade de outras maneiras, né? E isso leva a gente para outro questionamento, né? Porque, enfim, reconhecendo essa condição que você e eu nos encontramos aqui, remidos, escravos do Mestre certo, nosso Deus, nosso Redentor, por que a gente ainda luta contra o pecado? Se a gente está livre, e Jesus falou: se você conhece a verdade, você realmente vai ser livre, por que a gente ainda luta contra o pecado? Né? E aí eu queria colocar aqui 4 razões. Tá? Porque a primeira razão é porque a gente gosta do pecado. Né? Está arraigado na nossa natureza carnal. Né? A herança nossa é de pecado. Nós somos pecadores, porque pecamos. Né? E isso, né, nós vamos carregar. E vivemos nessa luta. Né? Nós, se a gente não gostasse do pecado, a gente não seria tentado. Não é? A gente não seria tentado. As tentações vêm porque a gente gosta. Eu duvido alguém aqui que seja tentado todo dia de manhã fazer abdominal. Já foi tentado? Vontade de fazer abdominal aqui? Ou de correr? Tem gente que gosta de correr. Né? Aí eles vão questionar. Eu duvido que alguém acorda com uma vontade louca de fazer abdominal. Tentado. Não é. Né? Nós somos tentados. Você é tentado a fofocar. E fundamental. Se você souber, vai passar um script. Né? Isso a gente é tentado. Né? Provérbios 18, né, os capítulos iniciais, aí vai tratar dessa questão da língua, né? Que vai falar que a fofoca é como um pão doce na nossa boca. Isso nos tenta. Né? Então a gente é tentado a mostrar orgulho por certas coisas que você possui, habilidades que você tem, algumas capacidades especiais, que seja. E nós somos tentados a nos orgulhar por isso, né? Às vezes nós somos tentados a ser egoístas, né? Porque a gente gosta, né, de satisfazer as vontades pessoais, né? Então nós somos tentados nessas coisas, né? Então a gente luta com o pecado porque a gente prefere o pecado, está arraigado na gente, né? Outro motivo, né, porque a gente luta com o pecado é porque às vezes parece que a gente consegue escapar do pecado, né? Faz coisas e elas ficam ali guardadas no seu coração, na sua mente, e algo fica entre você e Deus. E isso é uma questão séria, né? Porque às vezes a gente ignora um Deus que tudo vê, né? E um Deus que vai fazer juízo sobre o nosso pecado, né? Todas as vezes que a gente mente,
o nosso nariz não cresce, né? Então, por isso, né, a gente consegue escapar. Então a gente também luta com o pecado, porque às vezes a gente redefine o pecado. E a gente está num tempo como esse, de redefinição do conceito de pecado, né? Para começar, hoje a gente está no tempo que as pessoas categorizam, né? Isso é mais grave, isso é menos grave, né? E se você comete alguma coisa que não resultou em dano para alguém, aí a pessoa consegue relevar mais fácil ainda, né? E muitas vezes ignorar, né, o que ela faz, o que ela fez ou deixou de fazer, que acaba resultando em pecado. Então as pessoas hoje, né, observam de coisas que elas fazem que são erradas, mas que não trazem consequências muito graves para si ou mesmo para os outros. E ela releva essas coisas. Então hoje a pessoa fala, faz coisas, e se ela cai porventura, ela é reconhecida fazendo alguma coisa errada, ela vai falar assim: tomei a decisão infeliz, né? Eu fiz algo que não devia, foi impróprio, né? Foi algo impróprio. Lembra o presidente Bill Clinton, quando ele foi pego, né, em adultério, né, com a sua secretária, né? Eu tive uma conduta imprópria, ele disse, né? Mas se falar assim, eu pequei, né? Jamais, né? Então a gente redefine, né? Porque quando a gente desobedece a Cristo, a gente acaba se tornando o escravocrata de nós mesmos, né? O senhor da nossa própria vida desregrada, da nossa própria desgraça, né? Porque você tomou conta, pegou as regras da sua vida, agora eu faço do meu jeito, e você se tornou o dono do escravo, que é você mesmo. E aí sua vida, ela torna o hábito do pecado, né? Então a gente luta, né, também com o pecado, porque às vezes a gente redefine pecado é pecado, e não tem nem mais nem menos, né? Não tem pecadinho, não tem pecadão, não tem pecado. E ele tem essa característica, ele te afasta de Deus. Esse é o problema. Ele te afasta de Deus, seja ele qual for, né? Outra coisa porque nós lutamos, né, com o pecado é porque a gente ignora como o pecado ofende o nome e a glória e a honra de Deus, né? E eu gosto de citar um exemplo que todos nós conhecemos, que é o exemplo da vida de José no Egito. A condição de José no Egito era favorável para ele justificar, né, redefinir, né, falar, fazer qualquer coisa para poder pecar, porque ele era do nós, ele era escravo no Egito, ele não tinha direito sobre a vida. E a esposa do Potifar estava dando em cima dele, insistentemente. Ele podia justificar: poxa, ela vai falar alguma coisa contra mim, eu vou acabar indo preso, ou vou morrer aqui, né? Ela é minha dona, né? Eu só estou aqui para servir. Eu fui abandonado, fui lançado, né, num buraco pelos meus irmãos e fui vendido como escravo. Eu sou esquecido da minha família. O que tem que fazer alguma coisa aqui na condição que eu estou? Então, ele poderia ter conjecturado várias coisas. Podia ter levado o seu pensamento para o pecado e até sair aparentemente consciência limpa, para tamanhas justificativas que ele poderia ter ali para cometer aquele pecado. Mas a frase que ele fala, ela é tão impactante, eu acho assim, tão poderosa, porque é aquilo que a gente tem que carregar, né, no nosso coração. Está na Gênesis 39, verso 9, ele fala assim: como cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Para eles, essa frase, essa expressão que ele usa, ele está falando como se fosse um absurdo fazer alguma coisa desse jeito, né? Então ele abominava a possibilidade de pensar em ter algo com esse Potifar, porque o caráter dele foi moldado a consciência de que, mais do que ofender o próximo, ele estava ofendendo, se cedesse, ele estava ofendendo a Deus. Como cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus, né? Então, esse é o caso da pessoa que não coloca outra coisa senão a honra e glória de Deus em primeiro lugar. E quão bom seríamos pessoas muito diferentes. Toda vez que você fosse confrontado com uma situação provante,
Porque quanto mais perto de Cristo a gente estiver, mais ciente da sua condição você se torna. Mais ciente do pecado você tem que se sentir. Cada vez menor. Eu peguei um livro para ler aí por indicação das pessoas. Pessoal, falando de um livro aí, não vou citar o nome, porque de repente você gosta do livro. Mas eu abri as primeiras páginas dele, aí o cara começou falando assim: nós, que estávamos um nível acima na vida espiritual, decidimos nos render à oração. Eu falei assim, um nível acima, né? Eu já fechei. Não interessou. Isso aqui, pessoa, que nível acima? Uma vez, né? Isso não faz sentido. A gente não está em nível nenhum. Nós somos servos de Deus vivo e somos remidos. Nós só estamos aqui por honra e glória de Cristo, pelo sacrifício que Ele fez por mim e por você. A graça nos alcança, Ele nos nivela. Não é? Aí você não fala que está um nível acima, eu perdi o interesse. Não sei se estou errado, mas eu não gostei. Aí deixei para lá. Eu me considero, eu acredito que essa igreja se considera servo escravo de Jesus, amém? É disso que se trata, né? Então, quanto mais perto de Cristo a gente está, menor a gente se sente, mais consciente da sua condição e mais grato, né? Aquele que muito pecou, muito ama, né? Mais grato a gente se sente, né? Mais feliz, porque outrora você, como Paulo vai falar várias vezes, você era candidato certo à morte eterna. Você hoje está no oposto, candidato à vida eterna. Como amar Deus assim, né? Como render graças e reconhecer isso, né? Então, o crente maduro é esse crente que confessa os pecados, né? E Paulo vai falar disso no capítulo 7, maturidade espiritual, para reconhecer, né, a sua condição, né? E aí, no verso 19, na última parte que ele vai falar aqui, né? Oferecer agora os vossos membros, olha só o que ele está falando. Oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação, né? A oferta dos vossos membros, da sua vida a Deus, é a santidade, a santificação que você está buscando de poesia, que é aquela luta diária de santificação, né? Que é o processo que não encerra, porque é contínuo, você sempre está na busca de santificação. É a apresentação diária de você como escravo diante do seu Senhor. É isso, né? O mundo, ele chama o pecado de liberdade, mas nós não, né? Deus chama o pecado de escravidão, né? De escravidão, e nós temos que chamar ele também, né? Porque Cristo nos chama para essa escravidão, que segundo a Bíblia, para nós é liberdade, E Paulo ele vai colocar aqui, então, na sequência, ele vai falar nos versos 21 e 22. Naquele tempo, que resultado escolhesse? Ou seja, na sua vida anterior, que resultado você colheu? Somente as coisas que agora vocês se envergonham, que a gente se envergonha. Você não, né? Não se envergonha por coisas que já fez no passado? Eu já me peguei envergonhado. Por quê? Porque o fim delas é morte. E a gente tem consciência disso. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em escravos, servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Se o Filho te libertar, você verdadeiramente será livre, né? De fato, né? Lembra da história do pastor que ele conta que ele estava andando em Los Angeles e ele viu um mendigo, um morador de rua, né? Ele estava andando com uma placa assim nas costas e na placa estava escrito assim: eu sou escravo de Cristo, na placa. E aí chamou a atenção do pastor, lógico, olhando aquele cara passando, sem dizer nada, só a placa assim, carregando aqui, como se fosse um jogo. E aí quando ele virou, o homem passou, ele olhou pelas costas, e aí estava escrito assim: e você é escravo de quem? Né? E essa pergunta ela continua, né, para nós, né? É uma excelente questão, né? Você é escravo de quem? E a verdade é que eu louvo a Deus porque eu tenho certeza que essa é a igreja que fez a melhor escolha: permanecer escravo de Jesus Cristo, amém? Seja você escravo, que Deus te abençoe. Amém.
triste estou por ter perdido a inocência pura que viveu, pedaços que de mim caíram, pareciam ter caído no vazio, mas Deus ouviu quando eu clamei, quando peguei. Quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Longe caminhei sem ter Deus, até o respeito próprio eu perdi, tentando procurar saída na mesma armadilha eu caí. Mas Deus ouviu
Senhor Deus, Pai amado, te agradecemos, Senhor, por esses momentos passados aqui e reconhecemos nossa total dependência de Ti. Rendemos a nossa vida ao Senhor como servos escravos de um Deus que tudo pode. É a melhor escolha que podemos ter feito na nossa vida, pois ela tem consequências eternas. Que isso permaneça na nossa mente, no nosso coração, até o fim, quando haverá um novo começo de vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Senhor nos abençoe a cada família aqui representada, abençoe essa igreja. Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.